Agora, não basta somente se inscrever. É preciso clicar nessa engrenagem e marcar a caixa e enviar para mim todas as notificações desse canal. Depois, ir em configurações do YouTube, notificações e marcar a opção dispositivos móveis e e-mails. Em seu smartphone é possível fazer o mesmo procedimento. Pronto, agora você vai receber todos os futuros vídeos da creche obscura do Tchulu. Anjos da Morte. Você já deve ter visto imagens da morte propriamente dita como uma entidade ou um ser que veio das trevas buscar as almas das pessoas que estão partindo dessa para melhor. Uma imagem sinistra na grande maioria das ilustrações, um ser de capa preta, cara de caveira e uma foice enorme na mão. Mas como surgiu essa descrição da morte? Será que ela tem realmente essa aparência? Será que estamos falando somente de um ser ou de vários seres? Esta figura, que nós já estamos acostumados a ver nos filmes, desenhos e ilustrações, é algo real? Ou não passa de um conto mítico que foi perpetuado no decorrer da história? Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à creche obscura do Tchulu. O Anjo da Morte, ou os Anjos da Morte. Há quem chamem de cavaleiros ou então de ceifeiros, conhecidos por suas enormes asas brancas, foice na mão, cara de caveira. Os ceifeiros sempre foram muito temidos ao longo das gerações, e histórias sobre eles nunca faltam. Dizem que grande parte do tempo essas criaturas ficam ocultas em suas capas pretas. Ninguém sabe exatamente qual é a sua aparência. Muitos acreditam que seja a própria morte, ou muitas vezes um mercador de almas que vive nos lugares mais sombrios do plano astral. Essas criaturas são, de acordo com muitos, espectros das trevas, que não possuem sentimento ou qualquer tipo de emoção, cuja única finalidade é colecionar almas. Muitos dizem que até a presença de uma dessas criaturas faz a pessoa ficar angustiada, sem esperança e completamente gelada. Diz a lenda que eles só podem ser vistos por seres humanos que tenham a marca da morte ou que possuem um plano astral muito elevado, que também é chamado de o terceiro olho. Em outras lendas, alegam-se que ninguém sabe exatamente qual a forma dessas criaturas, pois somente é possível ver a capa preta, porém as mãos parecem estar em decomposição. Mas no decorrer da história, as ilustrações sobre a morte ou o anjo da morte sempre demonstram um esqueleto por trás da capa preta, segurando uma foice, esperando o momento exato para buscar as pessoas que precisam partir do plano físico para o outro lado. Após um ceifador marcar uma pessoa para se apoderar da sua alma, ele tem 4 dias para matá-la, assim diz a lenda. Então a alma se torna sua propriedade. Mas, de acordo com a história, um ceifador não pode matar uma pessoa diretamente. Ele pode somente interferir, induzindo-a
morte. Caso ele não consiga a alma da pessoa neste período, ele ainda tem uma segunda chance após 3 anos e 28 dias. Então, segundo essas lendas, é possível enganar a morte ou o anjo da morte que está programado para te buscar. Você pode tapeá-lo ao perceber a sua presença. E existem diversas pessoas que contam histórias de rituais que possivelmente te fazem enxergar a presença de um ceifeiro. O indivíduo que recebe a marca da morte tende a sentir depressão, insônia, calafrios, tristeza profunda, visão do plano astral, corpo gelado e muita ardência no local em que foi marcada. Só há 2 maneiras de matar um ceifeiro, segundo as lendas: usando a sua própria foice ou utilizando habilidades astrais no plano astral. Mas você deve estar se perguntando: de onde veio a personificação da morte? Como ela se tornou essa figura? Alguém presenciou a mesma? Existem várias histórias. O conceito de morte como uma entidade tem existido em muitas sociedades desde o início da história humana. A partir do século XV, mais ou menos, com o reavivamento da cultura greco-romana como uma fonte de inspiração artística, veio a ser mostrada como uma figura esquelética, carregando uma gadanha, ferramenta similar a uma foice, e vestida com uma túnica preta com capuz, sendo inspirada em Hades, o deus grego do mundo inferior, Plutão para os romanos. Na cultura ocidental, a morte é frequentemente associada a essa figura de aspecto semelhante ao enraizado no século XV. No Oriente, essa figura da morte é chamada de Yama e também de Shinigami, que significa, traduzido em português, Deus ou Anjo da Morte. Existe também na Bíblia um ser chamado Abaddon, também chamado de Apollyon, um anjo cuja verdadeira identidade é um mistério e que aparece no livro de Jó, no capítulo 26, no versículo 6, e no livro do Apocalipse, no capítulo 9, versículo 11, onde é chamado de Anjo do Abismo. Nas tradições judaicas antigas, de onde a Bíblia surgiu, o Anjo da Morte era chamado também pelo nome de Samael. Anjo esse que para os estudiosos bíblicos, principalmente a partir do Novo Testamento, é identificado como o próprio Satanás, que tinha o império da morte em suas mãos, como está escrito em Hebreus no capítulo 2, no versículo 14. Em torno da figura mitológica da morte ou anjo da morte, existem vários folclores e mitos espalhados em diversas culturas. Na Grécia Antiga, acreditava-se que a morte era inevitável e, portanto, ela não era representada como uma figura medonha parecida com um demônio. Ela era retratada como um homem simpático, barbado e com asas. Na cultura celta, o folclore bretão nos mostra uma figura de um espectro que é um presságio da morte, que era chamado de Ancou. Ancou não era a própria morte, mas o seu servidor, ou seja, um ceifeiro. Normalmente, o Ancou é o espírito da última pessoa que morreu dentro da comunidade, aparecendo como uma figura alta, abatida, com um chapéu largo e longos cabelos brancos, ou como um esqueleto de uma cabeça giratória que olha para todos os lados. Na cultura nórdica, a morte era retratada como uma mulher idosa que usa um capuz preto, conhecida pelo nome de Pesta, que significa bruxa ou praga. Ela ia para as cidades carregando uma vassoura e acreditava-se na cultura antiga que ela vinha trazer a limpeza para o mundo. Na cultura hindu, o Senhor da Morte se chama Yama, que literalmente significa Senhor da Morte, traduzindo para português. Acreditava-se que ele montava um búfalo preto e trazia consigo um laço de corda para levar a alma de volta para sua residência chamada de Yamolok, que traduzindo para português significa o mundo de Yama ou
submundo dos mortos. No Extremo Oriente, na mitologia chinesa, a morte é conhecida como Yanluo, que significa o deus da morte, ou o governador de Jiyu, que traduzindo para a nossa língua significa submundo ou o nome propriamente dito inferno. A divindade se originou a partir de Yama, da cultura hinduísta, e foi adotado no panteão chinês, eventualmente se espalhando para o Japão e também para a Coreia. No judaísmo, acredita-se que o anjo da morte foi criado pelo próprio Deus, e que ele possui 8 asas e é cheio de olhos, e que mora nos céus. Porém, só vem à Terra em grandes missões especiais, como por exemplo o que aconteceu no Egito, onde todos os primogênitos foram mortos pelo anjo da morte. Como você pode perceber, existem diversas crenças e mitologias em torno do anjo da morte, ou da morte propriamente dita, em diferentes culturas. E você? Como você acredita que seja a morte? Deixe sua opinião aí nos comentários. Uma coisa é certa, tendo ela cara de caveira ou rosto lindo angelical, todos nós estaremos frente a frente com ela algum dia. Nosso papel aqui é apenas coletar as informações, organizá-las e apresentá-las a você. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua. Obrigado por assistir a mais um vídeo bizarro deste canal. Deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações para que você possa receber os vídeos futuros. Curta nossa página no Facebook, o link está na descrição. Ajude a manter esse trabalho no ar, torne-se um patrocinador e participe de um grupo exclusivo no WhatsApp para patrocinadores do canal Chulu. O link do Patreon para que você possa nos ajudar está aí na descrição do vídeo. Até o nosso próximo encontro. Um beijo do Chulu. Sonhem comigo.